cresci ouvindo coisas relacionadas ao espírito de profecia. A Ellen White falou isso, a Ellen White falou aquilo, e eu confesso que eu acatava, né? Vinha de líderes da igreja, vinha de pessoas de influência na igreja, e hoje, depois de alguns anos estudando, eu percebi que muitas das coisas, das palavras que foram atribuídas a Ellen White, ela nunca falou. Inclusive, ela própria escreveu que à medida que nos aproximássemos do fim, mais e mais mensagens espúrias seriam atribuídas à pessoa e à obra de Ellen White. Então eu quero meditar com os irmãos aqui um pouco. Obviamente que eu vou apenas arranhar esse tema aqui, porque é um tema bem profundo e existem vários estudos que poderiam ser feitos com relação a isso. Mas antes de lermos aqui algumas citações bíblicas, eu convido os irmãos para mais uma vez, como estamos, curvar as nossas fontes para falarmos rapidamente com Deus. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença e queremos suplicar que o Teu Santo Espírito fale e não o homem. Que eu não venha, Senhor, colocar nada aquilo que eu acho, das minhas opiniões pessoais ou mesmo da minha própria experiência pessoal, mas unicamente compartilhar o que está escrito, o que foi revelado, o que foi inspirado para a Tua igreja. Nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, que inspirou os santos profetas a escrever a Tua palavra, e todos os Espíritos inspirados, que esse mesmo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos compreender a mensagem. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, irmãos, eu quero falar aqui algo bem básico, e nós viajamos recentemente, e eu fiquei pensando, quando a gente vai fazer uma viagem para longe, e a gente não conhece o caminho, a gente precisa de algumas coisas básicas e fundamentais. Primeiro, para quem não conhece o caminho, precisa de quê, irmãos? Um GPS, né? Algo para nos guiar ali. Mas interessante, irmãos, a minha experiência, a nossa experiência agora nessa viagem, a primeira viagem que nós fizemos para o Nordeste, e é interessante, o GPS ele dá algumas informações, porque nós sabemos que no decorrer da trajetória existem altos, baixos, contornos, retornos, curvas, subidas e descidas, e muitas vezes nós não entendemos muito bem a mensagem do GPS e nós saímos da rota. E essas saídas muitas vezes nos custam aí um bom tempo andando perdido até voltarmos novamente ao caminho, à rota designada. Porque se eu quero ir para a Aparecida do Norte e eu pego o caminho sentido a São Paulo, quando é que eu vou chegar na Aparecida? Nunca. Então nós estamos caminhando rumo ao Canaã Celestial, além do Rio Azul. E nós precisamos seguir não um caminho específico, mas o caminho específico. E que caminho é esse? Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas também nós precisamos de um veículo que nos leve. Se eu vou viajar além do mar, eu vou ter que ir de avião. Se eu vou em estrada de chão, eu tenho que ir em transporte. Não tem como viajar daqui para o Nordeste, seja para onde quer que for, a pé. Viagens pequenas até conseguimos. Então nós precisamos de um veículo. Nós precisamos para esse veículo de algo mais. É o quê? Combustível. Não tem como. Eu posso sair aqui com um veículo aqui, o tanque cheio, combustível próprio para o veículo que eu estou indo, mas em um dado momento esse veículo vai ficar sem combustível. E tudo isso, irmãos, quando nós aplicamos para a nossa vida espiritual, nós entendemos assim algumas lições muito importantes para nós. Para nós irmos para o céu existe somente um caminho. O único caminho que nos leva para Deus, para o céu é quem? Repito, Jesus. Nós precisamos de um transporte. Quem é que nos levará para o céu? Para o encontro do Senhor nas nuvens dos céus? O ministério dos anjos. Isso está na palavra de Deus, eu não estou tirando da minha cabeça. E nós precisamos de um combustível também, para nos dar força para prosseguir
dessa caminhada, porque quando nós estamos com o tanque cheio, abastecido espiritualmente, com os vasos, as botijas cheias, nós conseguimos vencer e vencer muitos obstáculos ao longo do caminho. E que combustível é esse? Nós necessitamos diariamente nos enchermos dele, Espírito Santo, que a palavra chama de azeite. Então, são algumas lições básicas que nós podemos tirar. Então, para irmos para o céu, nós precisamos. E quem é o GPS que nós necessitamos para essa longa e árdua caminhada? A palavra de Deus. Então, se nós queremos ir, nós precisamos conhecer o caminho, e nós conhecemos o caminho através da palavra de Deus. Quando não conhecemos, mas por meio da palavra de Deus e por todos os outros livros inspirados pelo ministério dos profetas, nós conseguimos seguir neste caminho, porque existem muitos atalhos. Existe até um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos não levam a Deus, como muitos erroneamente querem dizer. Nem todas as religiões, nem todas as ideias, nem todas as filosofias. Existe uma única ideia, um único caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao céu. Então, resumidamente é isso. Mas eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 23. Nós vamos ler aqui alguns versículos importantes. Porque quando nós meditamos sobre o trabalho dos profetas, e desde já quero até adiantar, existem muitos críticos da igreja que falam que nós dizemos que Ellen White é o espírito da profecia, ou o espírito de profecia, mas isso não é verdade. Ellen White, ela não era o espírito de profecia. Ela recebeu o espírito de profecia de Deus, do Espírito Santo. O espírito de profecia não é a propriedade de uma pessoa, de uma igreja, de quem quer que seja. O espírito de profecia foi dado a todos os profetas que já existiu no planeta Terra. Então, é um mito que muitos atribuem isso a partir de nós adventistas. Nós temos que Ellen White é o espírito de profecia. Ela não é o espírito de profecia, ela mesma fala, todos os profetas receberam o espírito da profecia e profetizaram, sejam eles profetas canônicos, que faz parte do cânon bíblico, ou profetas não canônicos. E a gente percebe, repito, ao longo da história do povo de Deus, que existe uma tendência. E qual é essa tendência? É idolatrar os profetas da antiguidade, que já morreram, e rejeitar os profetas da atualidade. A gente percebe isso quando Deus levanta o profeta Moisés. Ele, durante todo o seu ministério, recebeu muita resistência daquele povo. Era um povo rebelde, pecador, arrogante, um povo que não aceitava as repreensões, que por diversas vezes o próprio Deus teve que agir ali e punir o povo por se rebelarem contra o homem, contra o profeta de Deus. Inclusive, Miriam, a própria irmã de Moisés, que também era profetisa, ela foi punida com a lepra por falar mal de Moisés. Então a gente percebe, esse mesmo povo, quando Moisés morre, agora passa a idolatrar. Lembra que quando Jesus veio à terra, no seu primeiro advento, os líderes judaicos constantemente falavam: nós nem sabemos quem é esse aí. O nosso pai é Moisés, nosso pai é Abraão, que também era um profeta, e rejeitaram o maior de todos os profetas que existiu, que foi o próprio Cristo. E olha só o que Jesus falou sobre isso, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 29. Então, vocês encontraram? Amém? Amém. Aqui Jesus está censurando os líderes, os escribas e os fariseus, e a partir do versículo 29 ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas.
Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Interessante, irmãos, que rejeitar os profetas atuais é rejeitar os profetas antigos. Então, os líderes judaicos, eles adornavam os túmulos dos profetas, dos justos da antiguidade. Eles falavam, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos procedido como os nossos pais procederam com esses santos profetas, com os santos homens de Deus. E Jesus fala, olha, vocês estão profetizando, testificando isso contra vocês mesmos. E eu estava pensando, irmãos, os profetas canônicos, os profetas que fazem parte do cânon bíblico, os últimos ali, os apóstolos, no primeiro século, quase 2000 anos nos separam desses profetas. Agora imagine os outros bem mais na antiguidade, Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, Malaquias, enfim. E nós hoje, atualmente, irmãos, não existe nenhum, pelo menos autêntico e conhecido profeta nos nossos dias. Quem é que conhece um profeta dos nossos dias? Alguém que tem o dom de profecia e que, à luz da palavra de Deus, tem o aval de Deus como um profeta verdadeiro. Eu não conheço ninguém. Embora muitas igrejas dizem profeta A, profeta B e profetizam, mas essas pessoas não cumprem os requisitos bíblicos de um verdadeiro profeta. Então, irmãos, Ellen White, mais de um século, nos separa também dessa mulher que cremos ter recebido o dom de profecia e ela passa em todos os critérios bíblicos. Muitas pessoas aí dizem que Ellen White contradiz a Bíblia, mas Ellen White não contradiz a Bíblia. Ellen White contradiz ao entendimento que muitas pessoas e muitas igrejas têm da Bíblia, que por sinal, na sua maioria, são errôneos. Mas Ellen White, ela recebeu o dom de profecia de Deus, aquele mesmo dom que foi dado, repito, a todos os profetas. Eu fico perguntando, irmãos, o pastor no nosso último CADIG, ele falou, e isso é verdade, que infelizmente, no nosso meio, existe uma tendência, repito, muitas pessoas não crerem no dom de profecia manifestado na vida e ministério de Ellen White. E meditando bastante sobre isso, eu cheguei a algumas possíveis conclusões à luz dos próprios escritos de Ellen White e da palavra de Deus. Muitas vezes é devido à nossa própria atitude, o que nós ensinamos ou alegamos ter sido instrução de Ellen White, muitas vezes mais afasta as pessoas do que aproxima. E Satanás, irmãos, ele é mestre. Ele sempre tentou distorcer as mensagens dos profetas. Sempre, desde o princípio. Por quê? Deus, a Bíblia fala que o Senhor não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nunca Deus fará ou fez alguma coisa sem primeiro ele instruir um profeta, seja homem ou uma profetisa, uma mulher, para instruir o seu povo para que eles não sejam enganados. E Satanás, ele sabendo disso, ele sempre tentou distorcer as mensagens dos profetas. Eu quero compartilhar aqui rapidamente com os irmãos. Não precisa abrir as suas Bíblias, até porque são coisas, referências que nós bem conhecemos. Eu vou citar aqui, primeiramente, Elias. Elias, ele foi um grande profeta de Deus, sim ou não? Sim. Ele viveu numa época da história em que havia muitos e muitos supostos profetas. Nós conhecemos o contexto lá, a enxurrada de falsos profetas lá no Monte Carmelo. E só aquele homem, claro que não era só ele, teve mais outros lá que não se curvaram,
Mas ele desafiou aqueles falsos profetas em nome de Deus. Um detalhe, aqueles falsos profetas também estavam em nome de Deus. E Elias, ele foi acusado de ser um perturbador de Israel. Infelizmente, a maioria criou nessas acusações e distorções vindas da parte de quem? Dos próprios líderes do povo, o próprio rei da nação, que por sinal era um idólatra, Acabe. Quando nós vamos para Jeremias, um outro grande profeta de Deus, ele foi acusado de profetizar contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Eu pergunto se era verdade, sim ou não, irmãos? Ele profetizou contra o povo, se eles não se arrependessem, eles seriam visitados em juízo. Ele profetizou contra Deus, ele profetizou contra o templo. E aqui para chamar mais a nossa atenção no caso de Jeremias. Moisés, quando o povo são divididos ali, que vão entrar na posse da terra prometida, ele deu algumas instruções específicas para o seu sucessor Josué e para os líderes do povo de Deus, para que seja adotado, que eles não tivessem relação com povos pagãos e nem se associassem com eles e também não temessem a eles. Qual era a mensagem de Jeremias, irmãos, para o povo? Entregue-se ao rei da Babilônia. Qual era a mensagem dos falsos profetas? Que nós sabemos porque está escrito na palavra de Deus. Qual era a mensagem dos falsos profetas? Não temas o rei da Babilônia. Deus está com vocês. Deus vai dar a vitória a vocês. Eu pergunto, irmãos, à luz do que Moisés escreveu, quem aparentemente estava pregando a verdade? Jeremias ou os falsos profetas? E muitas vezes nós criticamos a atitude daquele povo em ter rejeitado a mensagem de Jeremias. Como que Jeremias pregou aquilo e o povo rebelde não ter aceitado? Irmãos, dentro do contexto em que eles viviam, imagine só, aparentemente Jeremias ele estava pregando contrário ao que Moisés orientou. Só que Moisés não orientou só isso. Enquanto vocês andarem em obediência aos mandamentos de Deus, não temais aos povos pagãos. Eu sou o Senhor e eu te protegerei. Eu pergunto, o povo estava andando fielmente diante do Senhor, sim ou não? E também tinha as ameaças de Deus punir caso eles se apartassem do Senhor dos seus mandamentos. E por isso a mensagem é: entregue-se ao rei da Babilônia. E ele foi acusado de pregar contra a igreja, contra o povo de Deus, contra Deus. E a maioria acreditaram nessas falsas acusações. Quando nós vamos mais para frente, nós chegamos no tempo do profeta Amós, que ele era um boieiro, ele plantava, era um homem da agricultura, e Deus o chama ali dos seus labores diários para profetizar contra o povo de Deus que também estava em apostasia, nada novo debaixo do céu. E o que foi que aconteceu? Ele foi acusado de ser um conspirador contra o bem-estar do povo. Imagine só, irmãos, nos dias de hoje, um de nós ser acusados pela ala mais alta da igreja, a liderança da igreja, de estar conspirando contra a igreja de Deus, conspirando contra o povo de Deus, conspirando contra Deus. Isso partindo da liderança. Quem de nós não acreditaríamos nessas distorções? E por sinal, sempre a maioria acreditava nessas distorções vindas de Satanás usando pessoas. Por fim, nós chegamos no Novo Testamento e o maior profeta que já existiu em toda a terra, acho que nunca vai existir igual, foi o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus, mesmo sendo o Messias, o Salvador do mundo, ele também era profeta. Aquele profeta que Moisés profetizou, escreveu, dizendo que depois dele, Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Quem não desse ouvir desse profeta, seria eliminado do meio do povo de Deus. Jesus foi acusado de ser um embusteiro e enganador do povo, o próprio Cristo. Por sinal, Jesus contou essa história em uma parábola. Quando Deus dá a vinha para os seus filhos, seu povo, o povo de Israel,
E ele enviava profeta e procurava frutos, e nada de vir frutos. E eles, a uns matavam, lembra que Jesus falou aqui? Eu vou enviar profetas, sábios e escribas. A uns vocês vão matar, crucificar outros, açoitar outros nas vossas sinagogas. Aí Deus fala, eu vou mandar o meu próprio filho a ele eles respeitarão. Quando eles veem que é o filho do Edenão, vamos, arrancamos de fora da vinha e tomamos posse da herança. Então, o próprio Jesus. Quando nós vamos mais um pouquinho para frente, Estevão, que também recebeu o dom de profecia, ele foi acusado de proferir blasfêmias contra Deus, contra Moisés e contra a lei. Isso é verdade, sim ou não, irmãos? Não. E, por fim, aqui nos que eu escolhi, o apóstolo Paulo, que foi aquele que diz o próprio Espírito de Profecia, os livros de Ellen White, que depois de Cristo foi o maior mestre e educador que o mundo já conheceu. O apóstolo Paulo foi acusado de ser contra o povo, contra a lei, contra o templo e contra tudo que era sagrado. Esse homem ele é uma peste. Irmãos, socorro, cuidado com esse homem. Que coisa, né, irmãos? E agora eu quero aqui compartilhar com os irmãos algumas distorções das mensagens de Ellen White que durante a minha vida eu ouvi, e eu confesso aos irmãos que eu acreditava, porque eu também não estudava, mas depois de estudar, já faz alguns anos que eu estudo, eu percebi que muitas dessas citações, referências que são atribuídas a Ellen White, como ela mesma profetizou em Mensagens Escolhidas, que Satanás faria com que muitas mensagens espúrias seriam, nos últimos eventos finais, atribuídas a Ellen White. Por sinal, irmãos, há uma citação que fala que o último trabalho de Satanás será exatamente anular os testemunhos do Espírito de Deus. Porque diz a palavra de Deus em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. A gente percebe, irmãos, que a lei e o dom de profecia, o ministério dos profetas andam de mãos dadas. Em Isaías 8:20 fala a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, não há luz neles, ou jamais verão a alva. Ou seja, irmãos, se não falarmos por meio da lei e do testemunho, nunca veremos a alva. E a alva que vem, estamos na negra noite de escuridão, mas o sol vai raiar, trazendo um amanhã glorioso para aqueles que se prepararam. Nós sabemos que é a volta de Jesus. E por sinal, aqui na lição da escola sabatina, nós meditamos que o dragão, que é Satanás, ele está irado contra quem? Contra a mulher que é a igreja. E foi pelejar, guerrear, fazer guerra com os restantes da descendência dessa igreja, os remanescentes dos últimos dias. E esse grupo de pessoas, eles têm duas características: guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus nada mais é que o Espírito de profecia que foi dado aos profetas. Então o povo de Deus, os remanescentes de Deus, eles teriam um profeta ou uma profetisa para guiar o povo entre os embustes dos últimos dias. Por que um profeta, irmãos? Ellen White ela falou que a Bíblia é a nossa única regra de doutrina, fé e prática. Então, por que Deus teve que levantar, ou precisou levantar Ellen White? Irmãos, nós vimos um contexto aí tenebroso de 1260 anos, de extremas trevas espirituais na terra, onde a Bíblia foi proibida de ser lida pelas pessoas, só o clero mais alto podia ter acesso e pregar e ensinar o que eles queriam pregar. Muitas heresias foram introduzidas no seio da igreja, inclusive, só abrindo parênteses aqui, mas dentro do mesmo contexto, quando João, em Apocalipse 12, ele vê a imagem da igreja pura, a mulher pura. Quando ele vai para aquela igreja perseguida pelo dragão, que é Satanás, mas também Roma, que foi usada por Satanás a princípio. Quando ele vai para Apocalipse 17, a Bíblia fala que ele se admirou com grande espanto. Por que ele se admirou? Porque aquela mulher pura,
aquela igreja pura, aquela igreja que guardava as verdades primitivas do Evangelho, deixadas por Cristo, que era perseguida por aquela besta, pelo dragão, pelo Império Romano, pelo próprio Satanás, agora estava cavalgando em cima da própria besta. Houve uma corrupção geral. Então a igreja do Apocalipse 12, irmãos, é a mesma igreja do Apocalipse 17, com a diferença que houve uma apostasia. Foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Mas dessa igreja saiu um remanescente, saiu o resto. E essa igreja ela teve que profetizar durante 1260 anos vestida de pano de saco e cinza, no deserto, nas dificuldades, nas privações, nas provações. E Deus agora começa a restaurar as verdades bíblicas, e nesse contexto, sempre, depois de uma apostasia, Deus levanta um profeta para levar o povo de volta à Bíblia, a palavra de Deus, guiar a salvação até que, por sinal, irmãos, por muito tempo também eu achava que o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White são luzes menores que nos guiam para a luz maior que a Bíblia. Eu, estudando, eu percebi que não é bem assim. Os livros de Ellen White, o Ministério dos Profetas canônicos da Bíblia, são luzes menores que nos guiam para a luz maior que é Jesus Cristo. Não existe um profeta mais importante que o outro. Todos os profetas recebem o mesmo grau de inspiração do Espírito Santo. Então, o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White nos guiam para as verdades já contidas na palavra de Deus, só para nos clarear a mente, as verdades, não para colocar o que está na Bíblia, mas apenas para esclarecer o que já está na Bíblia, para nos guiar à salvação, que é Jesus, o único caminho que nos leva para Deus, o Pai. Então eu quero compartilhar aqui algumas. Eu escolhi algumas, irmãos, porque são muitas e muitas, mas eu percebi, repito, ao longo da minha vida, que essas, muitas das, desde criança, eu ouvi. E eu vou começar com a primeira, que eu cresci ouvindo isso. Inclusive, existem pessoas hoje, filhos de adventistas, que estão fora da igreja, que ainda se alimentam dessa mentira que foi atribuída a Ellen White. Inclusive, já conversei com alguns sobre isso. A primeira mentira é que Ellen White falou que antes de Jesus terminar o seu trabalho mediador, sua última intercessão será especialmente para os filhos dos adventistas do sétimo dia que estão afastados. Então diz que antes dele depor suas vestes sacerdotais e sair do lugar santíssimo do santuário, diz que ele vai enviar um anjo poderoso e vai tocar os filhos dos adventistas, e muitos vão retornar antes do fechamento da porta da graça. Eu cresci ouvindo e crendo nisso, mas Ellen White nunca escreveu isso. Você pode ler todos os livros de Ellen White para procurar as referências em inglês, os livros não publicados, nas revistas Review and Herald, em todos os manuscritos, em todos os testemunhos, nunca que ela escreveu isso. O que ela escreveu, existem várias citações sobre isso, eu vou compartilhar apenas uma, que está no livro Testemunho para a Igreja, volume 6, página 405, 402, é quando a tempestade da perseguição irromper sobre a igreja, muitos que se afastaram do redil retornarão para seguir o único e verdadeiro pastor. Quando a tempestade da perseguição irromper sobre a igreja, muitos que se afastaram do redil retornarão para seguir o único e verdadeiro pastor. Não está especificando que são filhos de adventistas do sétimo dia. Eu pergunto, pode ser que muitos voltarão filhos de adventistas do sétimo dia que estão afastados, sim ou não? Com certeza. Mas Ellen White não escreveu isso. E muitos se alimentam dessas mentiras. Mas Ellen White não escreveu isso. É um texto até poderoso, e eu sei, eu creio nisso, que a própria Bíblia fala, lá no contexto de Jeremias, ele falando para os filhos lá dos que foram levados cativos: olha, não chorem, porque os seus filhos retornarão da terra do cativeiro. As orações das mães têm muito poder, sim, e Deus pode sim usar
as orações de suas mães para tocar no coração dos filhos, mas isso não se limita simplesmente à última mediação de Cristo. Isso acontece exatamente todos os dias. Então, essa é uma das citações que são atribuídas a Ellen White, circulam nas redes sociais aí. Se você for pesquisar rapidamente, você vai dar de cara com ela, mas que ela nunca escreveu. A primeira. Uma outra, que essa é bem interessante, que eu já vi isso nas redes sociais, de que de cada 20 adventistas, somente um vai se salvar. Alguém já viu isso nas redes sociais? Existe uma citação que diz que só um adventista entre 20 se salva. Eu fico perguntando, irmãos, aqui, nós não estamos em 20 pessoas aqui, estamos? Se isso fosse verdade, ninguém aqui iria se salvar. E esse texto foi distorcido do livro Serviço Cristão, página 40 e 41, que Ellen White diz: é uma solene declaração que faço à igreja, que nenhum entre 20 dos nomes que se acham escritos nos livros da igreja estão preparados para finalizar sua história terrestre. E achar-se-iam tão verdadeiramente sem esperança e sem Deus no mundo como pecador comum. É esse o texto. Ela fala: nenhum entre 20 estão preparados. E não é um sinônimo perfeito, não está preparado para não se salvar. A mesma Ellen White falou que por ocasião da vinda de Cristo, a prova que veio ali no Getsemane, quando Jesus foi preso, nenhum dos apóstolos, dos discípulos de Cristo estavam preparados. E quantos se perderam deles, dos 12? Só Judas Iscariotes. Então, não está preparado não quer dizer necessariamente que não irá se salvar. Nós podemos até não estar, preparados neste momento, mas não quer dizer necessariamente que nós iremos se perder. Então, Ellen White não falou nenhum entre 20 da igreja se salvaram. Ela falou: não estão preparados. Na verdade, nenhum estava preparado. Nenhum entre 20, não de 21 está preparado. Não, ela falou nenhum. Ou seja, vamos supor que Ellen White estivesse falando aqui para nós com 20 pessoas. Olha, é uma solene declaração que eu faço à igreja do Parque das Palmeiras. De nós que estamos aqui, essas 20 pessoas, nenhum está preparado para finalizar a sua história terrestre. Em outras palavras, Ellen White estava falando que nenhum estava preparado para morrer, porque se morresse naquela ocasião, estariam perdidos. Mas isso não quer dizer necessariamente que essas pessoas irão se perder. E por sinal, daquelas mesmas pessoas que ela escreveu, naquela reunião, muitas se salvaram e morreram em Cristo. Então é uma das citações. Uma outra citação, essa é forte, mas que eu vou falar aqui, que é o que eu muito ouvi durante a minha vida, que Ellen White falou que quem comer carne não vai se salvar. Alguém já ouviu isso? Ellen White falou que quem comer carne não vai se salvar. Só que Ellen White nunca falou isso. Olha só o texto que Ellen White falou aqui no Ciência, Conceito sobre o Regime Alimentar, página 383. Isso foi uma distorção do que ela falou. Muitos, olha, já começou aí, muitos que estão só meio convertidos com relação a comer carne, se afastarão do nosso meio para não mais andar com ele. Porque Ellen White falou que muitos que estavam só meio convertidos com relação ao aspecto comer carne, se afastariam da igreja e não mais andariam com eles. E ela continua dizendo aqui, a questão acerca, ela afirmou isso, a questão acerca de se devemos comer manteiga, carne ou queijo, não deve ser apresentado como prova a quem quer que seja. É um outro problema que em muitos lugares acontece. Para se tornar membro da igreja, para se tornar membro do movimento, não pode jamais, mas ela fala que não deve ser apresentado como um teste de comunhão. Mas devemos, ela continua, mas devemos educar as pessoas sobre os males de comer carne, manteiga e queijo, que por sinal o queijo é o pior e mais deletério de todos os alimentos.
Ela fala, não é um teste de fé. A lei, o sábado, é uma prova de comunhão, é um sinal entre Deus e seu povo através de todas as gerações e para sempre. Para sempre, isto será o principal da mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A reforma de saúde, ela afirmou que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Ela não é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem de saúde, ela se divide em 8 princípios, inclusive está até ali. Então eu posso não comer carne, mas ser sedentário. Eu posso não comer carne, mas não dormir bem. Eu posso não comer carne, mas não beber água suficiente. Eu posso não comer carne, mas não ser temperante. Ellen White não fala, inclusive Ellen White ela falou isso para um grupo de líderes que eram contra, eles não viviam a mensagem e eram contra, resilientes, resistentes contra a mensagem. Eu estava até conversando agora, quando nós fomos entregar os livros, na verdade não era eu, nós estávamos conversando sobre esse aspecto e um líder da nossa igreja, que eu não vou citar o nome, nós estávamos conversando, ele falando dos desafios dele com relação a esse aspecto da mudança desse estilo de vida, desse aspecto específico da reforma de saúde, que é 1 entre 7. E ele falou que já tentou, teve algumas coisas, alguns problemas, já tentou e não conseguiu. Mas ele jamais vai pregar contra a mensagem. Jamais vai falar contra os que pregam e vivem a mensagem. Então Ellen White não falou isso. Muitos. E por sinal, irmãos, depois que ela escreveu isso, muitos dos que não comiam carne foram exatamente os que se afastaram da igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, Ellen White não estava falando um critério. Quem come não vai se salvar, mas poderia se afastar da fé. E poderão também estar entre aqueles que irão retornar. Igual ela fala que muitos nunca mais retornarão. Mas muitos para todos é muito diferente. Vamos usar aqui um exemplo para ficar bem claro na nossa mente. Muitos dos adventistas do sétimo dia não vão se salvar. Seria possível isso acontecer, irmãos? Eu creio que seja possível, infelizmente. Agora vamos supor que eu chego aqui e falo, olha, nenhum adventista não vai se salvar. E já muda totalmente a frase. Inclusive existe uma outra distorção atribuída a Ellen White, que ela fala que igrejas e missões inteiras irão se perder. Só que Ellen White nunca falou isso. Um outro ponto aqui, irmãos. Todos os que não suportarem a última crise, e se eu ouvir, irmão, saindo dos lábios de alguém, num comentário da lição da escola sabatina, que gravei na mente de uma forma incrível, irmãos. E a pessoa estava ali comentando, sabe aquela lição que falava dos eventos finais? Aquela lá da prova, que vai vir uma coisa terrível. E as pessoas, irmãos, não se preocupem. Ellen White falou, não é eu que estou falando, Ellen White falou, que todos que não vão suportar, Deus vai tirar. Todos que não suportar, Deus vai tirar antes. Eu pergunto, Ellen White falou isso, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nunca falou isso. A Bíblia não fala que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Se todos que não irão resistir, se dá vontade de Deus que todos se salvem, então seria muito simples. Tira todos que não vão resistir, deixa só os que vão resistir, e como meu ideal, meu desejo é que todos sejam salvos, no final todos irão. Isso é muito perigoso, irmãos. Então eu me alimentar com a ideia, não, calma aí, eu vou viver minha vida aqui, do meu jeito. Quando chegar a prova, se eu não for resistir, Deus vai me tirar, irmãos. Mas Ellen White nunca falou isso. Sabe o que a Ellen White falou? Eu vou ler esse texto aqui, ó. Ela falou que muitos serão tirados, sim, antes da última grande prova. Mas olha só quem são essas pessoas. Ela não falou por falar. Seria muito fácil tirar aqui, irmãos, não se preocupe. Que sacrifício, para que preparação, que por sinal, para viajar, eu até esqueci desse aspecto na minha alegoria do início, a gente precisa também se preparar. Não é, eu vou viajar e já ir. Tem uma preparação antes. Olha só o que ela falou aqui, ó.
Em breve, seremos conduzidos a situações difíceis e probantes. E as numerosas criancinhas trazidas ao mundo serão misericordiosamente tiradas antes que venha um grande tempo de angústia. Quem vai ser tirado? Numerosas criancinhas. Deus é amor. E eles serão julgados pelo caráter dos seus pais, que por sinal muitos estarão enfrentando o tempo de angústia. Uma outra citação. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. No contexto aqui, irmãos, ela está falando sobre pessoas doentes e debilitadas. Ela até fala, não é prudente orar por essas pessoas debilitadas, fracas, doentes, porque Deus sabe se restituísse a saúde delas, se elas iriam continuar firmes. Mas Deus deixará que elas durmam antes daquele dia, e eles, em breve, nós o veremos na ressurreição dos justos. Muda totalmente o sentido da frase, né, irmãos? Uma outra situação aqui, ó. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de deixar de novo, havemos de rever novamente os nossos filhos. Nos reconheceremos na eternidade. Agora a pessoa vem dizer, olha, irmão, né? A pessoa fala até assim, olha, e não vamos sair dizendo que foi eu que falei, não, foi o Espírito da profecia que falou. Irmãos, eu vejo e escuto isso constantemente, quando as pessoas muitas vezes não têm um texto fielmente guardado na memória e se aventuram a citar o texto de forma completamente distorcida. E diz a própria Ellen White que essa seria uma das evidências que estão nos últimos eventos finais, que Satanás usará mentes férteis para desvirtuar e distorcer as mensagens da palavra de Deus e desanimar as ovelhas fracas que estão no redil. Muitas pessoas se desanimam quando escutam situações do tipo, quem não fizer isso, quem não fizer aquilo não vai se salvar. Irmãos, em caráter de salvação ou perdição, estamos proibidos pela palavra de Deus e pelo Espírito de profecia de proferir sentença contra quem quer que seja, a despeito de como essa pessoa esteja vivendo, mesmo que ela esteja vivendo totalmente contrário aos princípios que cremos, não temos tal autoridade de denunciar pessoas à salvação e nem muito menos à perdição. Uma outra situação aqui também, que é atribuída a Ellen White, é que na mesa de nenhum adventista deve ser servido ovos. Quantos aqui já ouviram isso já? Ninguém nunca ouviu? Essa citação ela é forte, que adventista que é adventista, na mesa dele não tem ovo. E não é eu que estou falando, é o Espírito de profecia. Só que sabe o que a Ellen White falou? Ela falou isso para uma família específica, em um contexto específico, uma família de crianças que eram inclinadas a atos sensuais. E como o ovo é um alimento muito estimulante, forte, ele ia despertar ainda mais ainda essas paixões sensuais dessas criancinhas. Mas a mesma Ellen White, ela falou para uma outra família também de adventista que eles não deveriam abandonar o uso dos leites e dos ovos, principalmente eles que estavam enfrentando problemas de produção de sangue. Mais comumente, como nós conhecemos hoje, a famosa anemia, que por sinal a maioria das pessoas hoje no mundo sofrem com algum nível de anemia. Isso muda completamente. Vou até ler aqui o texto aqui, ó. Famílias de crianças dadas a atos sensuais, os ovos não devem ser usados. Ponto. Já nas outras, com problema nos órgãos produtores de sangue, ou seja, anêmicas, que são fracas, especialmente se não podem obter alimentos que fornecem os elementos necessários para se formar um bom sangue, leite e ovos não devem ser abandonados. Isso está mesmo assim, Conceito sobre o Regime Alimentar, página 365. Agora, irmãos, vou citar uma que isso, para as mães,
É muito forte essa mensagem. E a pessoa estava dirigindo a lição da escola sabatina em uma das igrejas que eu já andei aí em algum estado do país, e a pessoa simplesmente ela falou, chamando a atenção das mães da igreja, por sinal, e eu fiquei olhando, mas falou algo, escuta aqui. Quando ele falou, eu já fiquei bem atento no que aquela pessoa ia falar, uma pessoa bem estudiosa, bem focada nos princípios do que a igreja crê, e ela falou que Deus vai cobrar das mães a educação dos seus filhos. Que quando o juiz se assentar, Deus vai cobrar: mães, cadê os filhos que eu te dei? Porque segundo ele, os pais são, à luz da Bíblia, os provedores do lar. Então eles passam o dia fora e quem educa é as mães. Eu pergunto, é verdade que as mães têm um papel importantíssimo na educação e no remodelar o caráter dos seus filhos, sim ou não? Isso é muito óbvio, porque eles passam o dia ali com eles, sem tirar, obviamente, no contexto que nós vivemos, que muitas mães, muitos pais, muitas famílias não criam, não educam mais seus filhos, isso é delegado a outras pessoas nas escolas, enfim. Mas, olha só o que a Ellen White falou. E eu até fiquei muito impressionado, eu fui pesquisar, porque quando nós lemos a Bíblia, é importante a gente analisar o contexto e a língua original que foi escrita qualquer citação, né? E por sinal, hebraico, grego, algumas partes no aramaico para nós é um pouco complicado, né? Mas a língua inglesa, que é uma língua universal, eu fui pesquisar essas citações de Ellen White lá na fonte Testemunhos, ou Testemunhos, no volume 4, na página 427, porque ele falou que são as mães, mas eu não encontrei em nenhum texto, no lado de frente, nenhum texto, falando que Deus, no dia do juízo, vai cobrar as mães. Eu encontrei um texto que Deus ele vai ter uma honra especial para as mães fiéis que educaram seus filhos, grandes homens que já existiam no mundo e que ainda existirão, se devem ao trabalho de mães piedosas. E eles receberão uma honra no juízo final. Mas essa obra de Deus, até no contexto de punição, porque os filhos não estarão ali, possivelmente estarão perdidos, Deus vai perguntar: onde estão os filhos que eu te dei? Essas palavras de Jesus ou de Deus são proferidas aos pais. Que Deus vai se dirigir para os pais: onde estão os filhos que eu te dei? Aí muitos erroneamente vão dizer: olha, viu, não é pais, não é mães, são os pais que serão cobrados. Só que a palavra em inglês é pai e mãe, parents. Não mother, não, e nem father. Vê como muda totalmente o sentido? Basta a gente simplesmente, mesmo que eu não entenda inglês, eu vou pesquisar. Se você copiar o texto ali, a referência, se você for no Google, vai aparecer lá. A palavra que está é para pai e mãe. Pais. Deus vai cobrar dos pais, do homem dentro do seu papel dentro do lar e das mulheres dentro do seu papel dentro do lar. Jamais. Eu acho que as mulheres já vêm muito sobrecarregadas, por sinal, nem tem quem trabalhe tanto como a mulher. São principalmente essa sociedade que nós vivemos. Agora imagine eu usar um púlpito para falar: mães, se o seu filho não está bem educado, está distante, está afastado da igreja, então Deus vai te cobrar por isso. Isso é terrível, irmãos. Atribuído a quem? A Ellen White. Isso é muito triste. Mas a Bíblia, repito, o Espírito de Profecia são o GPS de Deus, que Deus nos